E aí, galera da terceira série do ensino médio, estou aqui de novo para incentivar vocês e falar sobre as aulas aí de geografia do Enem, que vocês estão tendo aí todos os sábados, né? Para aprimorar aí o conhecimento de vocês. Reta final, então estudem, todas as disciplinas aí têm a sua importância, vestibulares aí das universidades públicas também é importante. Se dediquem, né? Vejam aí o que vai ter nas aulas, né? Os exercícios para treinamento. Então, vai ser muito ótima a participação de vocês aí nessas aulas aí na reta final para os vestibulares e também para a prova do Enem. O professor Altieres, né, que é o que faz as aulas aí para vocês aí, né, trouxe aí para vocês um tema fantástico que fala do nosso cotidiano, que é a urbanização brasileira, tá certo? Então, nessa aula de geografia, com o professor Altieres, ele vai dar lá as características das áreas urbanas, vai falar sobre o processo de urbanização brasileiro, né, a hierarquia urbana, legal esse tema aí, conurbação, sabe o que é conurbação? Não sabe? O professor Altieres vai falar aí para vocês o que é uma conurbação, né? O macrocefalismo urbano, olha que interessante, macrocefalismo urbano. Há megacidades, né? As megacidades que nós temos, as cidades globais, as megalópolis. Tem megacidade no Brasil? Tem cidade global no Brasil? Tem megalópole? Vocês vão saber aí na aula do professor Altieres. Megalópole brasileira, aí, ó. Acabou de responder, nós temos aí uma megalópole brasileira, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aí, as duas principais cidades do Brasil. Então, um tema super interessante, um tema muito atual, né? Geografia aí traz sempre aí os temas atualizados, tema aí que cai bastante aí nos vestibulares, cai também na prova do Enem, então é interessante prestar atenção, é interessante fazer os exercícios, participar aí das aulas, conto com vocês aí, tá certo? Um esforcinho aí na reta final, né? Tem que lembrar que nós já estamos aí no quarto bimestre, né? No segundo semestre aí, ou seja, estamos aí para a preparação final para as provas aí, que é nada mais do que o futuro de vocês. Então, se dediquem, se esforcem, são temas bastante atualizados, né? As aulas aí do professor Altieres aí tem uma amplitude legal nos temas abordados, né? Dá uma referência muito legal aí para as provas de vocês. É só se dedicar, se esforçar aí, para depois vir o prêmio aí, que é a aprovação nos vestibulares e também uma nota de excelência aí no Enem, tá certo, galera? Então, conto aí com a presença de vocês nas aulas, conto com vocês aí nos estudos, né? Se aprimorem, se dediquem, que só vai depender de vocês. Então, boa sorte a todos, bons estudos, até a próxima. Vamos falar sobre geografia? Eu sou o professor Altieres e o tema da nossa aula vai ser urbanização brasileira. A gente vai entender três coisas. A gente vai entender o processo de urbanização do Brasil. Você conhece o processo de urbanização do Brasil? Ao longo do século XX, muita coisa mudou. Então a gente vai entender o processo de urbanização do Brasil. Nós vamos entender hierarquia urbana. O que seria a hierarquia urbana? Seria o grau de relevância, o grau de influência das cidades. E por último, nós vamos trabalhar conceitos urbanos. Então, se aproxima, tome nota, isso é super importante, é um tema muito relevante para os vestibulares. Vamos lá? A gente começa discutindo a urbanização. A urbanização é um processo. Anota aí o que é urbanização. A urbanização é um processo de transformação de uma sociedade rural em uma sociedade urbana. Muito bem, trouxe duas imagens. Me ajuda a analisar isso? Olha só, eu trouxe o ambiente rural e trouxe o ambiente urbano. Você mora na cidade ou mora no campo? Se você mora no campo, como seria a sua vida na cidade? E se você que mora na cidade, analisar como seria a sua vida no campo? As relações seriam diferentes? Essa inserção social, olha só, trouxe duas imagens que mostram. Primeiro, né? Estou mostrando aqui
e fica muito evidente a densidade de ocupação da cidade é muito maior do que o campo. As relações econômicas, as relações sociais, as relações culturais são muito distintas. Bom, e é super relevante entender o processo de urbanização, tendo em vista que mais de 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, a gente vai analisar as características das áreas urbanas e vamos tentar distingui-las das características das áreas rurais. Embora a tendência é que isso vá se aproximando, ainda existem características diferentes. Por exemplo, nas cidades, na área urbana, a economia é baseada nos setores econômicos secundário e terciário. Você se lembra dos 3 setores básicos da economia? O setor primário está vinculado à matéria-prima, está ligado ao campo. O setor secundário é a transformação, ou seja, o setor secundário está vinculado à transformação da matéria-prima, é o setor industrial. E o setor terciário está ligado ao comércio e aos serviços. Então, eu estou destacando aqui que, como característica muito evidente das áreas urbanas, a economia das áreas urbanas está vinculada à produção industrial, ao comércio e aos serviços. Já no campo, nós temos características ligadas ao setor primário, à produção de matéria-prima. Claro, né? Existem atividades não produtivas, do ponto de vista assim, né? Atividades que não são ligadas à produção agrícola no campo. Já existe ecoturismo, né? Existem outras atividades. Mas estou deixando claro que nas áreas urbanas essas atividades são mais evidentes, que no campo, claro, a produção de matéria-prima ainda é mais evidente. Bom, na cidade, as relações comerciais, sociais e culturais são mais intensas. Então, eu fico imaginando no campo ainda existe muita troca. Onde é que está o vizinho de quem vive numa propriedade rural? O adensamento é muito menor no campo. Na cidade, a gente costuma dizer que o nosso vizinho está a uma parede. Ou seja, essas relações vinculadas à densidade são mais intensas. Certo? Bom, sobre o processo de urbanização, a gente tem 3 considerações importantes. Primeiro, que o processo de urbanização brasileiro é um fato recente. Galera, é um fato recente. Bom, existem cidades, desde que os colonizadores chegaram aqui, lá no século, enfim, eles chegaram no século XV, mas desde o século XVI nós temos cidades. Mas a gente diz que o processo de urbanização, ou seja, a transformação de uma sociedade rural em uma sociedade urbana, no Brasil, ela é muito recente. Acontece quando? Quando há essa migração. Então a gente diz que o processo de urbanização é um fato recente que se intensifica no século XX, em meados do século XX, associado à industrialização brasileira. Pode anotar aí. A urbanização brasileira está associada ao processo de industrialização. Olha a evolução da população urbana do Brasil. Enquanto na primeira metade do século XX, o Brasil é notadamente rural. Há o predomínio da população rural. Mas a partir de meados do século XX, quando o processo de industrialização vai tomando corpo, há uma migração do campo para a cidade. Cai o número de habitantes rurais e vai aumentando a concentração da população urbana. Então, anota que isso é importante. O processo de urbanização brasileiro foi um fato recente. Né? É um fato recente. Isso acontece em meados do século XX. Agora, na Europa, aconteceu muito antes, porque também esteve vinculado ao processo de industrialização. Mas no Brasil, o processo de urbanização é um fato recente. Se você analisar no gráfico, essa transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana acontece aqui, no final dos anos 60. A gente pode cravar que nos anos 70, de fato, o Brasil já era predominantemente urbano. Esse é o processo de urbanização recente. Depois, acelerado. Galera, o processo foi acelerado por quê? Porque ocorreu associado ao êxodo rural. Gente, tem que anotar. O que foi o êxodo rural? Pensa comigo. Êxodo rural.
Bom, se foi um êxodo é uma saída em massa. De onde? Do campo para a cidade. Então, vamos entender o processo de urbanização assim. Primeiro, recente, aconteceu associado à industrialização. E a industrialização no Brasil ocorre em meados do século XX. Foi recente. Segundo tópico, o processo de urbanização foi acelerado. Acelerado porque ocorreu uma saída em massa, é o êxodo rural. Olha só, né? Ocorreu um êxodo rural, ou seja, a saída em massa do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida. O que tinha de repulsivo no campo? O que tinha de atrativo nas cidades? Tome nota disso, isso é importante. Isso explica o êxodo rural. Bom, os fatores repulsivos no campo, lá em meados do século XX, eram principalmente a concentração fundiária, e a concentração fundiária ainda existe. O que seria concentração fundiária? Quando a gente analisa a estrutura fundiária brasileira, a gente entende que há uma concentração de terras nas mãos de grandes proprietários, são os latifúndios. A estrutura fundiária brasileira, ela tem uma distribuição irregular. Tem poucos grandes latifundiários e muita gente sem acesso à terra. Ó, a concentração fundiária, que continua sendo um problema hoje, foi um fator repulsivo lá em meados do século XX. Os baixos salários no campo. Eu pergunto para você, vamos voltar lá para a década de 40. Qual era a condição de vida no campo? O que vocês acham? Quantas horas de trabalho um trabalhador rural se dedicava ou ainda se dedica? E os salários? Então a gente entende que a concentração fundiária e os baixos salários no campo se constituíram em um dos fatores repulsivos. A população sai do campo e vai para a cidade em busca do quê? De melhores condições de vida. A mecanização do campo também expulsou os trabalhadores. Bom, as máquinas começam a chegar no campo e o trabalho ou o trabalhador rural vai ficando sem espaço. Então esses foram alguns dos fatores repulsivos. Lembrando, esses fatores repulsivos estão associados ao êxodo rural. Agora, se existiam fatores repulsivos no campo, existiam fatores atrativos na cidade. Quais fatores eram atrativos nas cidades? As novas oportunidades de trabalho. Nesse momento, vinculados à indústria que crescia, é por isso que a industrialização e a urbanização têm uma relação muito profunda. Então, nesse caso, oportunidade de trabalho nas indústrias e no comércio. Então, se o campo tinha cada vez menos oportunidades e condições, enfim, baixos salários e condições precárias de vida, na cidade, sugestivamente, novas oportunidades surgiam. Agora nas indústrias que cresciam, ou no comércio, né? E, claro, mais acesso à saúde e à educação. Vamos lembrar? Bom, saída do campo em massa em busca de melhores condições de vida. A população que saía do campo projetava, por exemplo, para os filhos novas possibilidades, com mais acesso à saúde e educação. Bom, se a gente recortar, deve ser fácil para alguém da área rural se deslocar durante 1, 2 horas até a escola nas cidades para que tenha acesso à educação. É tão difícil que pode ser desestimulante. Agora, na cidade, a gente tem mais proximidade com as escolas. Na cidade, a gente tem um atendimento médico, né, mais próximo. Então, em busca de melhores condições de vida, a população começa a sair do campo e ir para a cidade. Então, olha só, se eu disse que a urbanização no Brasil foi um fato recente, que acontece em meados do século XX. E, gente, não tem uma data específica. Por isso eu disse meados. Esse processo começa aqui, nos anos 40, né? Anos 50, anos 60. A gente pode dizer que nos anos 70, predominantemente, a população já é urbana. Mas se você tiver que anotar, anota que o processo de urbanização foi recente porque ele aconteceu em meados, mais ou menos no meio do século XX, sem uma data específica. Não foi em 1940, foi num período. Nesse período,
aconteceu um êxodo rural. E por isso a gente diz que essa saída do campo para a cidade foi acelerada. Muita gente saiu nessas 2, 3 décadas. Muita gente saindo do campo. Nos anos 40, 50, 60. Foi acelerado. Um êxodo rural. Muita gente ao mesmo tempo saindo. Bom, se você quiser fazer um resgate, pode ser até um resgate familiar. A sua geração, né, é uma geração, vamos dizer assim, né, recente. Tem a geração dos seus pais e a geração dos seus avós. A gente costuma dizer, se você é um jovem ou se você é um adolescente, a geração dos nossos avós era aquela geração que estava saindo do campo e indo para a cidade. Se você puder, converse com a sua família. Pergunte para o seu avô, pergunte para a sua avó onde é que eles nasceram. De repente eles vão dizer, nós nascemos no sítio, na roça, na fazenda. Então essa geração foi a geração do êxodo rural. É a geração que saiu do campo e foi para a cidade. Nós, enfim, de modo geral, nós somos urbanos. 85% da população brasileira vive nas cidades. Mas aquela geração, 2 ou 3 gerações, 3 ou 4 gerações atrás, eu tenho certeza, era a geração que vivia predominantemente no campo. Certo? Então, o processo foi acelerado e recente. 2 características do processo de urbanização do Brasil. E a próxima característica relata um pouco dos nossos problemas. Por quê? Porque o processo de urbanização foi desordenado. Vamos juntar as coisas? O processo de urbanização brasileiro foi recente, acelerado, um êxodo rural, muita gente saiu em 3 décadas, e desordenado. E aí a gente começa a entender o caos urbano brasileiro, principalmente das grandes cidades, das metrópoles. Olha só, foi desordenado e as cidades cresceram sem um planejamento. Esse crescimento, principalmente dessas metrópoles, né, Rio de Janeiro, São Paulo, esse crescimento desordenado nós chamamos de macrocefalia urbana. Então, para a gente entender, até a primeira metade do século XX, predominantemente, o Brasil era rural. Houve um momento, essa transição foi a transição do êxodo rural e, vamos dizer assim, a partir dos anos 70, sim, de fato, o Brasil passa a ser um país predominantemente urbano. Então, o processo foi recente, acelerado e desordenado. Desordenado porque as cidades cresceram e cresceram muito. Cresceram a partir desse êxodo, né? Muita gente saindo e indo para a cidade, sem planejamento. Eu fico imaginando, será que durante o êxodo rural havia infraestrutura suficiente para assentar toda essa população que saía do campo nas cidades? Sim ou não? Será que essas ocupações em encostas íngremes, em fundos de vale próximo a rios, será que isso foi planejado? Não, isso é fruto de um processo de ocupação espontâneo. Isso está associado a esse crescimento desordenado, que conceitualmente a gente chama de macrocefalia urbana. Beleza? Bom, a minha pergunta é, como é que isso aparece no vestibular? Aparece assim, gente, sobre a urbanização brasileira, assinale verdadeiro ou falso. Me acompanha. Ó, a urbanização ocorreu quando o crescimento da população urbana a urbanização ocorre quando o crescimento da população urbana é maior que o crescimento da população rural. Sim, galera, isso marca esse processo. Então, essa primeira lacuna aqui é verdadeira. Segundo, o crescimento acelerado da urbanização no Brasil não está relacionado com o crescimento da violência nas cidades. Gente, o crescimento da violência e outros problemas socioambientais estão relacionados. Essa alternativa, essa afirmativa é falsa. Ficaria melhor dizer assim, ó, o crescimento acelerado da urbanização no Brasil está associado a problemas como violência, déficit habitacional. Então, essa segunda afirmativa é falsa. Depois, os processos de industrialização e urbanização brasileiros estão profundamente interligados. Corretíssimo, galera. Pois as indústrias passaram a ser instaladas, principalmente em locais que dispõem
de oferta que dispõe de infraestrutura, de demanda para o consumo e de oferta de mão de obra. Corretíssimo. Olha como isso sintetiza muito bem o processo de urbanização associado ao processo de industrialização. Anota isso, galera. É fundamental que você saiba disso. Beleza? Então, nós ficamos aqui nesse primeiro quadro. A primeira foi verdadeira, a segunda foi falsa e a terceira verdadeira. Mas, seguindo, quarto tópico aqui, no rápido processo do êxodo rural, e você que já entendeu o que foi o êxodo rural foi uma saída em massa do campo para a cidade. No rápido processo do êxodo rural, as grandes cidades brasileiras absorveram um grande contingente de habitantes, de repente as cidades tiveram que absorver tudo isso mesmo, muita gente foi para a cidade, mas de forma geral, não houve ampliação nem melhoria da infraestrutura urbana, o que desencadeou graves problemas sociais. A gente chama isso de macrocefalia urbana. Olha aqui, galera, o fruto de um crescimento desordenado. Isso está correto também, galera. Ó, o rápido crescimento, vinculado ao êxodo rural, de forma geral, não houve melhoria, não houve ampliação das melhorias. E as cidades cresceram assim, né, com problemas de trânsito, déficits habitacionais, poluição do rio, de água, poluição do ar, poluição do lixo. Isso também está verdadeiro. E por último, as grandes cidades brasileiras concentram os principais problemas sociais e por isso são as primeiras a terem políticas públicas exitosas. Gente, as grandes cidades, elas apresentam políticas públicas exitosas que superaram, que tiveram sucesso para superar esses problemas decorrentes da macrocefalia urbana? Sim ou não? É claro que não. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o êxodo rural. O êxodo rural foi uma saída em massa, muita gente saiu ao mesmo tempo, foi para as cidades, não havia infraestrutura para todo mundo e a cidade cresceu desprovida de planejamento, com problemas sociais e ambientais. A minha pergunta é, hoje, nós estamos em 2020, a população sai do campo e vai para a cidade? Ainda tem uma parcela da população que sai do campo e vai para a cidade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, ainda tem gente que sai do campo e vai para a cidade. Eu posso chamar isso de êxodo rural? Eu posso definir essa pessoa que saiu do campo agora, em 2020, foi para a cidade. Eu posso chamar isso de êxodo rural? Não. Eu posso chamar de uma migração campo-cidade. E não é mais um êxodo, porque não é mais uma saída em massa. Tudo bem? O êxodo rural é definido por uma saída em massa, um grande contingente. Então eu espero, galera, que você tenha entendido que o processo de urbanização foi recente, acelerado e desordenado, e aí a gente começa a entender o caos das grandes cidades brasileiras. A gente entende melhor os problemas socioambientais, que são muito mais evidentes, claro, nas metrópoles. Bom, então a resposta ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Bom, eu tenho mais um. Com gráfico. Os vestibulares exploram gráficos, mapas, tabelas, charges. Fique atento. A leitura tem que ser bem feita. Pode anotar, inclusive, viu, gente? Se você estiver fazendo análise dessa questão, na prova, anota do lado o que for mais evidente, o que te chama atenção. Isso ajuda a pensar na resposta. Olha só, a urbanização no Brasil se tornou evidente na década de 70. Por quê? Porque você já notou aí que a partir da década de 70, há o predomínio da população brasileira vivendo nas cidades. Olha, a urbanização se tornou evidente na década de 70, quando pela primeira vez o número de habitantes morando nas cidades passou a ser maior dos que viviam na zona rural. Esse fenômeno já havia se iniciado lá no século XIX, mas a partir de 1920 ele vai se intensificando. A partir da década de 20, ele é mais evidente, claro, entre os anos 40 e os anos 60, quando a industrialização de fato atrai essa mão de obra, né, do campo, que é o êxodo rural. Então está dizendo, né, já existia, mas a partir de 1920 se intensificou devido a uma série de fatores. Olhando esse gráfico, eu vejo que, enfim,
décadas de 40, 50 e 60, ainda havia o predomínio rural. Mas a partir da década de 70, nós temos aqui, né, um crescimento e o predomínio da população vivendo nas cidades. Muito bem, galera. Boa leitura gráfica. Sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar que teve como uma das suas causas. E aí, galera? Item A migração dos grandes proprietários de terra para as cidades. Foram os grandes proprietários de terras que se deslocaram para as cidades? Não. Quem se desloca para a cidade é a população que não tinha acesso à terra. É a população que sofria com a concentração fundiária. Os grandes proprietários de terra continuam concentrando terras. Quem saiu foi o trabalhador rural. O proprietário continua concentrando terras e continua no campo. Então, sobre a urbanização brasileira, não é correto dizer que a migração foi dos grandes proprietários. Não, isso está errado, não precisa nem ler o resto. Letra B. A implantação de máquinas nas atividades urbanas que substituíram a mão de obra assalariada, que sem trabalho migrou para as grandes cidades. Não, galera. A gente não está falando que as máquinas fizeram a população urbana sair. Não, as máquinas estão associadas, ou seja, aquele processo de mecanização do campo, sim, não das áreas urbanas. Beleza? Então está errado dizer que a implantação de máquinas nas atividades urbanas. Agora, se eu dissesse a implantação de máquinas nas atividades rurais contribuiu para expulsar o trabalhador rural, isso estaria certo. Nesse caso, está incoerente. Letra C. A concentração de terras nas mãos de pequenos proprietários rurais, não, isso não aconteceu, gente. Os pequenos proprietários rurais, enfim, eu vou concluir aqui, ó. A concentração de terra nas mãos de pequenos proprietários rurais que tinham como comprar máquinas e produtos agrícolas aumentando sua produtividade. Os pequenos proprietários rurais, eles não têm tanto acesso a crédito assim, viu? Então, não foi essa a causa específica desse processo de urbanização. Letra D. A implantação de indústrias nas cidades brasileiras, ó, isso está se parecendo com aquele processo em que as indústrias atraem mão de obra do campo. A implantação de indústrias nas cidades brasileiras que atraiu muitas pessoas da zona rural para a área urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando assim o êxodo rural brasileiro. Olha só, sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar que teve como uma de suas consequências a letra D. As indústrias que se instalaram nas cidades, e aí as pessoas saíram do campo e foram em busca de novas oportunidades e de melhores condições de vida. Tudo bem? Gente, isso aparece no vestibular. Se você puder, faça um fluxograma, coloque assim, Brasil rural até a primeira metade, depois a partir da segunda metade do século XX, Brasil urbano industrial. Anota que o processo de urbanização foi recente, acelerado e desordenado. Anote aí o conceito de êxodo rural, anote os fatores repulsivos no campo, os fatores atrativos na cidade. Você vai ter um bom resumo para entender o processo de urbanização brasileiro. Bom, seguindo, hierarquia urbana. O que a gente chama de hierarquia? Se eu perguntar para você o que é hierarquia, pensa aí e responda. O que é hierarquia? Bom, hierarquia é o grau de relevância, o grau de influência. Olhando uma pirâmide, quem está um pouco mais no topo tem uma relevância maior. Então, a hierarquia urbana é quando a gente consegue classificar e estabelecer o grau de relevância, de influência de algumas cidades. Olha só, hierarquia urbana é a capacidade de polarização. Se você quiser, anota aí, é a capacidade de influência, de relevância no espaço geográfico. Então, hierarquia urbana é a capacidade de polarização do espaço. Algumas cidades têm grande capacidade de polarização do espaço. Influenciam áreas bem distantes, tipo São Paulo. São Paulo tem uma área de polarização praticamente no Brasil todo. Alguns serviços só existem em São Paulo. Alguns produtos só existem em São Paulo. Então, olha a capacidade de polarizar o espaço, como é grande. Então, hierarquia é a capacidade de polarização do espaço. É expressa pela relevância.
exercida pelas cidades. E eu quero dizer para vocês que São Paulo não é uma cidade relevante só para o estado. São Paulo não é uma cidade relevante só para a região sudeste. São Paulo não é uma cidade relevante só para o Brasil. São Paulo é uma cidade relevante para toda a América Latina. Concentra a sede de grandes empresas, tem uma bolsa de valores vinculada à economia mundial. Olha como o grau de polarização de São Paulo é grande. Isso demonstra que dentro dessa hierarquia São Paulo está lá no topo. Beleza? Bom, a classificação dentro dessa hierarquia é assim: metrópoles globais são cidades que têm relevância para o mundo. Nesse caso, citamos duas no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois, metrópoles nacionais. São metrópoles que têm uma relevância para o contexto nacional. Nesse caso, Brasília é super importante para o Brasil. Agora, o mundo conhece pouco Brasília. O mundo conhece mais São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Brasília é uma metrópole de relevância nacional. Recife, importante para o Nordeste, né? Ou seja, é importante, mas tem uma relevância nacional. Porto Alegre, Belo Horizonte, essas são metrópoles que são relevantes para o contexto nacional. Existem outras metrópoles que são importantes para o contexto regional, só para aquela região. Belém é super importante para a região norte. Para o contexto nacional todo é menos importante, por exemplo, do que Brasília, do que Belo Horizonte. Mas para o contexto regional, Belém é super importante, polariza, né, a região. Goiânia, para a região centro-oeste. Manaus também para a região norte. Então essas são metrópoles que têm relevância regional. Centros regionais têm uma relevância, né, dentro de um contexto que transcende até o Estado, pode ser que em algum momento transcenda o Estado. Mas esses centros regionais são importantes, como Campo Grande, Cuiabá, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um centro regional. Ribeirão Preto transcende o Estado de São Paulo. Ribeirão Preto influencia toda a região aqui próxima do sul, né, o sul de Minas. Ribeirão Preto é um centro regional. E existem aí os subcentros regionais. Né? Olhando para o estado de São Paulo, algumas cidades são subcentros regionais, tipo Presidente Prudente, Marília, Assis, Araçatuba, São José do Rio Preto, né? Franca, Araraquara, São Carlos, Sorocaba, são subcentros regionais. Olha só como a gente entende a hierarquia, o grau de relevância. Algumas cidades são de fato mais relevantes e polarizam uma área maior do estado. Beleza? Polariza uma área geográfica maior, né? O espaço geográfico maior. Bom, vamos lá. Como é que aparece? No Enem aparece assim, gente. Tem um mapa com uma hierarquia que vai, né, de grande metrópole, metrópole nacional, metrópole, e aqui capital regional segmentado. Bom, é um mapa de hierarquia urbana. É fácil entender que é um mapa de hierarquia urbana, porque ele está dando aqui, ó, para cidades específicas, ele está dando, enfim, né, uma legenda específica. É um mapa de hierarquia urbana. O critério que rege a hierarquia urbana é... Qual é o critério que rege a hierarquia urbana? É o grau de polarização do espaço geográfico. A existência de distritos industriais não é só a indústria. É a polarização do espaço, vai além da indústria. É a importância histórica de centros urbanos tradicionais, não é a importância histórica. É interessante entender que cidades históricas são importantes para o contexto, mas não é isso que determina a hierarquia urbana. Letra C. O critério que rege a hierarquia é a centralidade exercida por algumas cidades em relação às outras. Essa centralidade está vinculada à polarização do espaço geográfico. Então, algumas cidades são mais relevantes porque concentram serviços. Então, nesse caso, a centralidade é um critério exercido e não é uma centralidade espacial, é uma centralidade econômica, é uma centralidade financeira. Vocês entendem? Não é encontrar um ponto no espaço e dizer isso é centro, isso é periferia, não é isso. É a centralidade do ponto de vista, né, da relevância. Beleza? Ótimo. Não é a proximidade em relação ao litoral e nem a presença exclusivamente de sedes de empresas. Não. É a centralidade exercida de uma cidade em relação às outras. Beleza? Ótimo. E a gente conclui falando sobre conceitos. Importante, galera, anota. Alguns vestibulares são conceituais.
Eles exigem que a gente saiba discutir conceitos. Então, falando sobre conceitos que envolvem a geografia urbana, conurbação é um conceito importante. O que é conurbação? Conurbação é a fusão de duas ou mais cidades. Eu trouxe a região metropolitana de São Paulo para mostrar para você o que é conurbação. Olha como São Paulo está conurbada com outras cidades. Bom, galera, um município é vizinho do outro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da cidade. A cidade é área urbana. Então, nesse caso, a conurbação é quando uma cidade cresce a ponto de encontrar outra cidade. A fusão das áreas urbanas. Olha só, de São Paulo a Guarulhos, existe aqui uma área intensamente urbanizada. Isso é conurbação. De São Paulo a Osasco, a mesma coisa. A gente atravessa a rua e já estamos no outro município, na outra cidade. Nesse caso aqui, enfim, a gente atravessa a rua e está na outra cidade, para ficar mais claro. Nesse caso, nós temos aqui a conurbação. Conceito, fusão de duas ou de mais cidades. Nesse caso, ó, além de São Paulo, Guarulhos e Osasco, tem aqui, ó, Taboão da Serra, que mais? São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá. Pronto, isso é conurbação. Depois, metrópole. O que é metrópole? Metrópole é a cidade que exerce elevada influência no espaço, nesse espaço geográfico. São Paulo é uma metrópole. Área metropolitana é o conjunto de municípios integrados por serviços públicos. Olha a área metropolitana de São Paulo. Se você me perguntar quantos municípios estão integrados na região metropolitana de São Paulo, 39 municípios integrados. Olha só, ampla área metropolitana. Depois, macrocefalia. A gente já falou sobre isso. Macrocefalia urbana é o crescimento desordenado. E esse crescimento desordenado, ele se desdobra em problemas socioambientais, não são só sociais, não são só ambientais, decorrentes desse macrocefalismo ou da macrocefalia urbana. Quais são esses problemas? Primeiro, segregação socioespacial. O que é segregação? A sua cidade, galera, você consegue enxergar a sua cidade segregada? Existem áreas que concentram riquezas e áreas que são menos privilegiadas por infraestrutura? Isso é segregação socioespacial. Déficit habitacional. Na sua cidade, tem gente que precisa morar nas ruas porque não tem onde morar. Tem gente que mora embaixo da ponte. Isso é o déficit habitacional. Política pública pode, enfim, combater esse déficit habitacional. Mas isso é fruto desse crescimento desordenado. Poluição atmosférica, poluição dos rios, o descarte inadequado de lixo, movimento de massa, deslizamento de terra nas encostas, principalmente encostas ocupadas de maneira irregular. Claro, galera, fruto de um déficit habitacional. Olha os desdobramentos, os problemas socioambientais decorrentes da macrocefalia urbana. Enchentes. As cidades sofrem com um problema no que a gente chama de macrodrenagem, As cidades crescem, se impermeabilizam, chove um pouquinho além do padrão, ou seja, claro, existe aí um desvio padrão e existem eventos extremos de precipitação. Basta um evento extremo e aí a cidade não suporta, ou seja, a macrodrenagem da cidade acaba não suportando o volume de precipitação e tem enchentes e alagamentos. Isso é muito comum nas metrópoles, principalmente quando as metrópoles deixam evidente a macrocefalia urbana. O que mais? Bom, agora como isso aparece no vestibular, A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificado a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação, produtividade, e uma baixa, enfim, ele está falando sobre o quê? Sobre áreas que são periféricas e que têm serviços sociais e infraestrutura básica precária. O que eu vejo claramente aqui, galera? Eu vejo claramente que no entorno de Brasília, como em outras cidades, existe aí
uma segregação, áreas dinâmicas e áreas pouco dinâmicas, né? Com infraestrutura básica precária, falta de oportunidades de serviço. Deu para entender mais ou menos a segregação a partir do texto? Vamos ver qual é a pergunta? A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de expansão vertical. Expansão vertical é o crescimento que as cidades têm em relação à construção de prédios, não é isso que estava dizendo. Polarização nacional. No Brasília é uma cidade, mas não estamos, nesse caso não estamos falando sobre hierarquia urbana. Emancipação municipal, não. O que seria a emancipação municipal? Quando um distrito se emancipa. Ou seja, a ideia de um distrito virar município. Não é isso que está dizendo, mas a gente está falando sobre a segregação socioespacial. Beleza? Quando é que isso fica claro? No texto, quando diz, a região do entorno de Brasília assemelha-se a outras cidades onde é facilmente identificável a constituição de centros dinâmicos e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda. Isso fica muito claro como segregação socioespacial. Certo? Bom, e para finalizar, conceito de megacidades. O que são as megacidades? São aquelas que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Cidades globais são definidas pela relevância econômica internacional. São Paulo, por exemplo, é uma cidade global, né? Tóquio, Londres. Claro que existe aqui dentro dessas cidades globais que são de fato mais relevantes do que outras. Mas São Paulo, sem dúvida, é uma cidade global. E megalópole é definida como a conurbação de metrópoles. Ou seja, conurbação é a fusão de cidades. Agora, a fusão de metrópoles gera uma megalópole. Nos Estados Unidos, há um corredor urbanizado de Boston a Washington, passando por Nova York. Aqui nós temos uma megalópole. Nesse caso, chamada de megalópole Boswash. Agora, no Brasil nós temos uma megalópole em formação. O que seria a megalópole mesmo? Seria a fusão de duas metrópoles. Olha só, galera, eu trouxe imagens de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro e região metropolitana, e essa megalópole em formação é o eixo da rodovia Dutra. Olha a megalópole em formação aqui, galera. Fica claro? Eu trouxe uma imagem noturna, trouxe uma imagem, enfim, né? Uma imagem de satélite também que mostra região metropolitana e um corredor se formando. No Brasil nós temos uma megalópole em formação. E a gente conclui fazendo um último exercício. O capitalismo pode não ter inventado a cidade, mas indiscutivelmente inventou a cidade grande. Criou particularmente a metrópole e a megalópole. A pergunta é, né? Define, eu acho que a gente tem que definir aqui. Deixa eu ver se está fazendo uma pergunta. Pronto. Está dizendo assim, né? O capitalismo pode não ter inventado a cidade, mas indiscutivelmente inventou a cidade grande. Criou a metrópole e a megalópole. A pergunta seria, defina megalópole. Megalópole é a conurbação de bairros? Não. É a conurbação de dois ou mais bairros que se dá na fase avançada do capitalismo financeiro. Conurbação de duas ou mais metrópoles. Pronto. Típica do capitalismo financeiro e monopolista. Muito bem, galera. Anote esses conceitos, eles são importantes e eles aparecem muito nos vestibulares. Bom, foi isso que eu preparei para vocês. Espero que você tenha tomado nota, espero que você tenha repensado tudo que você concebe sobre o processo de urbanização brasileiro. Então, galera, só para resumir, vamos voltar para a hierarquia urbana? Voltei para a hierarquia urbana. Anota aí que hierarquia é o grau de relevância que esses municípios, que as cidades têm. Algumas cidades são mais relevantes porque polarizam uma área maior do espaço. Olhando aqui para o mapa, o Brasil tem duas metrópoles relevantes. Nesse caso aqui, São Paulo e Rio de Janeiro são duas dessas metrópoles que são chamadas de metrópoles globais. São cidades que têm uma relevância que transcende o território. Depois disso, nós temos metrópoles que são relevantes para o Brasil, para o contexto nacional, né?
seria Brasília, Belo Horizonte, depois metrópoles que são importantes para as regiões, e aí a gente vai segmentando. Lembrando que essas metrópoles costumam concentrar serviços, costumam concentrar investimentos, costumam concentrar empresas. Então, é por isso que essas grandes metrópoles são o que nós chamamos assim, né, cidades atrativas. A população sai das pequenas e médias cidades e procura as metrópoles. Nos últimos anos, as cidades que mais cresceram foram as cidades médias. Cidades médias crescem por quê? Enfim, né, pensando só na macrocefalia desses grandes centros, faz sentido que as cidades médias cresçam mais. Por quê? São menos caóticas, têm uma qualidade de vida maior, né? Então, nos últimos anos, o IBGE divulgou que as cidades médias têm crescido mais do que as áreas metropolitanas. Certo? Muito bem, galera. Espero ter ajudado aí. Então, resumindo, né? Nós falamos de 3 temas. Nós falamos sobre o processo de urbanização. Nós falamos sobre hierarquia urbana, tudo no Brasil. E nós falamos sobre conceitos. Certo? Tenho certeza que se você tomou nota, o vestibular fica muito mais, enfim, né, compreensível. A prova sempre vai ser complexa, mas fica mais fácil entender as questões, dialogar com as questões. Espero ter ajudado vocês. É isso aí, gente.